Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor vai falar sobre mamoplastia, que é a cirurgia plástica nas mamas. Ela pode ser de aumento, a mamoplastia também pode ser redutora. A gente vai entender quais são os cuidados, né? O que é um pré-operatório bem feito, intraoperatório, então o que é esperado, né? Anestesia, a própria parte da cicatrização, a sutura, que algumas pessoas têm dúvidas, né? A incisão e também sobre o pós-operatório, que é importantíssimo e que faz a diferença no resultado final. Aproveita a oportunidade, então, ligue para cá e faça a sua pergunta ao vivo no 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no Instagram, @Denise Luque, também eu espero a sua participação por qualquer uma dessas redes sociais. Você escreve sempre na última publicação ou então manda através de mensagem particular. Quando você quiser perguntar, mas não quiser ser identificado, é a mensagem particular que você utiliza, que aí eu faço a sua pergunta, não revelo o seu nome. Para ligar para cá também, você não precisa necessariamente se identificar. Você pode simplesmente ligar e fazer a sua pergunta. Hoje, quem tira todas as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Rufato. Ele é médico, cirurgião plástico. Hoje fala um pouquinho mais conosco sobre a mamoplastia. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigada por ter vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre a mamoplastia, né? Uma das cirurgias mais realizadas hoje em dia aqui no Brasil. É uma das mais procuradas mesmo, tanto a redutora quanto a de aumento, porque a gente passou um tempão falando sobre a prótese de silicone e aí pensava-se que as pessoas realmente só buscavam por esse aumento. Mas tem motivo para fazer redução também, né? Sim, com certeza. A cirurgia de aumento hoje é a que mais é realizada no Brasil. Mas não tão importante a cirurgia de redução, ela já não é mais por uma questão estética, é mais por uma questão de problemas de coluna, de mamas muito grandes. Então, é uma cirurgia também de extrema importância. Vamos começar pela redutora? Sim. Pela mamoplastia, então, redutora, que vem ganhando seu espaço e as pessoas vêm buscando, como o doutor falou, não só pela questão estética, ou não é a questão estética que move a pessoa, na maioria das vezes, até o consultório do cirurgião plástico. O que diz se a mama é grande demais? São dores nas costas? A pessoa tem sintomas? Sim, com certeza. A gente tem uma classificação disso, né? Então, aquelas pacientes que têm uma mama muito grande, muito volumosa, elas depois de um certo período começam a sentir problema nas costas, problema no pescoço. Então, isso leva ela a procurar um cirurgião plástico para fazer a redução dessa mama e também para ajudar a elevar e colocar a mama no lugar que ela deve estar. Então, não necessariamente precisa ser grande demais, mas só o fato de estar fora do lugar, aí sim uma questão mais estética ou às vezes de difícil higienização, você pode fazer a cirurgia para colocar de novo as mamas no lugar. Sim, com certeza. A gente, além de reduzir o peso, você vai reduzir essa flacidez e reposicionar a mama. Eu sempre recebo perguntas aqui sobre estrias nas mamas e o quanto que fazer uma cirurgia de redução, por exemplo, pode aliviar e você tirar essa pele que está machucada com essas estrias. É possível fazer isso? Então, as estrias elas vão sair em relação à quantidade de pele que foi retirada. A pele que vai sobrar na mama, aí realmente não tem como a gente tirar essas estrias. Mas, consequentemente, uma grande quantidade dessas estrias vão ser retiradas no processo de montagem da mama. É uma cirurgia mais complicada, a mamoplastia redutora, nos seus vários aspectos, do que simplesmente o aumento dela com a prótese de silicone? Sim, com certeza, porque a gente vai estar tratando, além do excesso de tecido, de glândula e a flacidez da pele. Então, é como se fosse realmente uma reconstrução da mama. A gente vai mexer em todos os componentes da mama, mudar a posição deles para colocar na posição ideal para aquele paciente. A idade da mulher no momento da cirurgia, porque a gente sabe que as mamas sofrem a composição vai ficando diferente ao longo do tempo, né? Com a idade, sim, a mama vai mudando a composição. Influencia, então, a idade da mulher no momento da cirurgia influencia no seu resultado final? É mais fácil operar mamas de mulheres em que idade? Com certeza é mais fácil a gente operar pacientes mais jovens, que ela tem um tecido mamário
mais viável para a gente fazer a montagem da mama. Com o passar do tempo, o paciente vai perdendo um pouco dessa glândula e a mama vai se tornando mais gordurosa do que glandular. Então, acaba ficando um pouco mais difícil para a gente fazer a montagem da mama. Nesses casos, a gente tem o dispositivo que seria a prótese de silicone, onde a gente pode voltar a ter uma mama um pouco mais consistente utilizando essa prótese. Perfeito. Então, vários fatores vão guiar como essa cirurgia vai ser feita, porque tem várias possibilidades. Dá para fazer a cirurgia sem redutora, sem colocação da prótese de silicone, pode ser que ela se faça necessária. Quando é que você vai saber isso? Antes ou, às vezes, é mesmo durante a cirurgia? Não, na grande maioria das vezes é antes, né? Você faz uma avaliação, a gente tem exames para a gente poder avaliar a quantidade de tecido, a quantidade de gordura e de glândula. Então, a gente já programa tudo antes, para aí sim, na hora da cirurgia, a gente buscar o melhor resultado para essa paciente. Alguma diferença nas mamas de mulheres que já amamentaram ou que ainda não amamentaram com relação a fazer ou não a mamoplastia redutora? Sim, com certeza. Principalmente as pacientes que já amamentaram, a gente sempre tem, normalmente, mamas um pouco mais flácidas e uma alteração após a amamentação da glândula mamária. Então, às vezes, a paciente ela perde uma quantidade grande, então fica mais aquela mama que tem mais gordura, e isso dificulta um pouquinho para a gente poder fazer a montagem da mama. Então, pacientes que já tiveram uma amamentação, é sempre um pouco mais difícil para fazer a cirurgia. Perfeito. É mito ou verdade que uma cirurgia de redução das mamas, portanto, a mamoplastia redutora, pode atrapalhar essa mulher que ainda não tem filhos e quer engravidar e quer amamentar seu filho, se essa mamoplastia redutora pode atrapalhar o processo do aleitamento materno? Normalmente não, mas 5% das pacientes podem não conseguir amamentar depois. Aí a gente vai ter que pôr na balança aquela paciente que tem uma mama muito grande, que está dando problemas de coluna, principalmente de autoestima também, para a gente poder fazer a cirurgia e mesmo depois hoje, se não conseguir amamentar, a gente tem suplementos que podem corrigir esse pequeno problema. Tá. E quando você fala que algumas mulheres não vão conseguir amamentar depois da mamoplastia redutora, não se sabe se a mulher vai conseguir mesmo sem ter feito uma cirurgia nas mamas, né? Com certeza. A parte psicológica tem que estar em dia para você também não culpar uma cirurgia que trouxe benefícios, não? É uma conversa bem franca, né? Não, com certeza. A função do médico é explicar e informar a paciente. E ela vai tomar a decisão. Ah, não, eu realmente quero amamentar, mas como você falou, às vezes, mesmo com todo não ter feito uma cirurgia, ela pode não conseguir amamentar. Isso acontece e não é muito difícil acontecer. Perfeito. Muita gente fala, o ideal é fazer a cirurgia depois de já ter tido todos os filhos, para você segurar e manter mais o resultado. Os médicos também falam sobre a manutenção do resultado, mas pode haver necessidade de fazer não só a mamoplastia, mas outras cirurgias antes, né? Então, que mesmo perdendo o resultado ali, né? O ideal, o melhor resultado da cirurgia, ainda fica melhor do que era antes e a pessoa segue feliz, às vezes sem precisar fazer novamente essa cirurgia. Acontece isso. Como é esse momento de escolher, né? Hoje as mulheres, os casais, né, deixam para engravidar bem mais tarde e a pessoa às vezes tem uma necessidade de fazer a cirurgia ou às vezes não é necessidade, mas ela quer fazer, por que não? Por que esperar todo esse tempo, né? Isso é verdade, isso acontece bastante e hoje o paciente, com a informação que a gente tem nas mídias sociais, o paciente já chega sabendo disso. Então, muitas vezes a paciente realiza, ela quer, eu quero ter um filho daqui 2, 3 anos, mas eu quero diminuir os seios, está muito grande, está me incomodando. Então, ela vai fazer a cirurgia, vai diminuir os seios e depois de uma gestação, se ela manter o peso, não engordar muito, usar produtos para ajudar em relação à elasticidade da pele, com certeza ela não vai perder totalmente o resultado. Ela pode perder um pouquinho, a mama ficar um pouquinho mais mole, principalmente pela perda do tecido interno, mas ela consegue manter um resultado satisfatório e que fique bonita a mama. Tá. O que você considera um bom pré-operatório, doutor? As mulheres
Qualquer pessoa, na verdade, que vai fazer uma cirurgia plástica precisa saber que tem que ter o mínimo de planejamento, né? Sim, com certeza. O que é um bom pré-operatório de exames sendo feitos e de organização? Porque a gente está falando de cirurgia aqui, que o público maior é o público feminino e nós trabalhamos, nós cuidamos da casa, quem tem filhos cuida dos filhos e aí, de repente, não sei se é compatível fazer uma cirurgia como essa, precisando ter um filho ali, né? Cuidar desse filho e tê-lo nos braços o tempo todo, porque é força que se faz, né? Com certeza. A primeira coisa, escolher um cirurgião plástico. Então, cirurgia plástica tem que ser feita por cirurgião plástico. Aí ele vai fazer uma avaliação, vai indicar ou não a cirurgia, tem muitos pacientes que realmente não têm indicação. Então, o profissional vai indicar o procedimento, aí nós vamos fazer todo um pré-operatório, os exames de sangue, avaliação cardiológica, exames de imagem das mamas, tá? Estando tudo em ordem, a gente vai fazer, vai marcar o procedimento e, como você falou, principalmente o pós-operatório. O pós-operatório em uma cirurgia plástica faz parte do tratamento. Um paciente pode estragar a cirurgia dela se ela não fizer um pós-operatório correto. O que pode acontecer? Se ela fizer um esforço, tem um hematoma, a cicatriz pode abrir, pode alargar a cicatriz. Então, é importante ela ter um período de pelo menos de 20 a 30 dias para poder realizar esse procedimento, para poder ter um pós-operatório bem tranquilo. Então, tem que ter de 20 a 30 dias disponíveis aí para essa pessoa ficar mais tranquila. Para uma mamoplastia redutora, para uma mamoplastia de aumento, pelos uns 10 a 15 dias é mais tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Para fazer essa mamoplastia redutora, as mulheres têm medo, então não sei se é medo, mas dúvidas sobre a cicatriz. Porque é uma cicatriz um pouquinho mais complicada, né? É uma cicatriz um pouco maior. A gente tem várias técnicas, né? As mais utilizadas seriam aquela técnica que a gente fala que é em T invertido, que ela fica na região da areola e forma como se fosse um T na região do sulco da mama. A gente vai usar principalmente para aquelas mamas maiores, as gigantomastias. Temos a cicatriz com T reduzido, onde a gente vai utilizar mais para aquelas mamas que têm uma queda um pouco menor, não é tão volumosa. Tem as outras técnicas, que são as técnicas só para a região da areola, quando eu quero tirar só um pouquinho de pele. Então, cada mama a gente pode usar uma cicatriz, claro que a gente sempre vai querer fazer uma cicatriz menor para melhorar o processo de cicatrização. Perfeito. Como é que cuida dessa cicatriz, doutor? Costuma dar queloide? Essa é uma região propensa a queloide em quem tem tendência? Então, a região mais propensa a ter queloide seria a região mais medial, a interna da mama. Então, a gente vai cuidar, tem alguns tratamentos onde a gente pode utilizar, como tiras de silicone, aplicações de corticoide, para a gente tentar evitar que forme. Claro que a genética é o que vai mandar, principalmente, mas a gente pode tentar intervir para melhorar cada vez mais a cicatriz. O fio da sutura, todo mundo fala do ponto do plástico, né? O que é diferente no ponto do plástico? É o fio? É a maneira de fazer? Porque existe uma preocupação do cirurgião plástico, claro, em deixar tudo ali o mais estético possível, né? É possível alcançar isso, mesmo em cicatrizes maiores, como a da mamoplastia redutora? Sim, o cirurgião plástico ele tem um cuidado de fechar plano por plano. Então, numa mamoplastia, normalmente a gente vai fechar normalmente em 3 planos, dentro, na parte de baixo da pele e na pele, para tentar deixar a cicatriz mais fina possível, para evitar que ela alargue. Então, não existe assim, o ponto do plástico, existe o cuidado que o cirurgião plástico tem para deixar a cicatriz mais fina e mais bonita possível. Mais estética, Sim, né? Com certeza. E ainda, além desse cuidado ali no momento da cirurgia, no momento da sutura, você ainda tem o cuidado do pós-operatório, que é todo especial, que precisa, as pessoas têm medo, né? Não pode lavar o cabelo, não pode colocar as mãos aí para cima. Qual é o limite de levantar o braço num pós-operatório da mamoplastia? E aqui nós estamos falando da redutora, e se o mesmo cuidado se estender para a colocação de prótese, também se explica. É o mesmo cuidado. Normalmente até aqui a altura do ombro, para você comer, lavar os dentes, lavar o rosto, você pode mexer normalmente. Evitar acima do ombro, levantar o braço, que aí já acaba forçando toda a região inferior, aí pode acabar machucando e até abrindo a cicatriz. Mamoplastia redutora pode ser combinada com outra cirurgia?
Pode, desde que o paciente esteja num peso ideal, condições de saúde ideais, pode ser combinada com outras cirurgias. Quais são as mais pedidas para essa combinação? Normalmente, mamoplastia com lipoaspiração ou mamoplastia com cirurgia de abdômen. Então, normalmente, essas são as principais que a gente acaba associando para realizar no mesmo procedimento. Você consegue estimar já o tempo da cirurgia? Porque nós estamos falando de redução de mamas e aí você já contou pra gente que depende muito, varia muito do tamanho das mamas, né? Você já tem uma ideia desse trabalho e do tempo cirúrgico, porque a gente já aprendeu que o principal aqui é segurança. Sim, com certeza. Normalmente, uma cirurgia de mamoplastia redutora, ela demora entre 3 e 4 horas para ser realizada. Para você poder montar as duas mamas, fechar as duas mamas. Então, normalmente, esse período de 3 a 4 horas. Tempo de internação? Normalmente, 24 horas. O paciente dorme um dia no hospital, no dia seguinte já está indo embora para casa. Anestesia sempre geral? Ou geral, ou aquelas anestesia peridural, que seria o bloqueio, né? Então, mas o importante é sempre fazer dentro de um hospital, onde a gente tem todas as aparelhagens e a estrutura necessária para gerar uma segurança para o paciente. No dia da cirurgia, o que pode impedir essa pessoa de ser operada? Principalmente questões de hipertensão. Então, a paciente vai internar, às vezes fica um pouco nervosa, a pressão pode subir e com isso a gente não pode pôr em risco. Então, a gente vai suspender, encaminha para o cardiologista para poder realizar, mas normalmente, principalmente a hipertensão. Eu recebo sempre perguntas aqui com relação à parte da areola das mamas. Elas podem ser refeitas? Como é que se reposiciona isso? A cicatriz pode estar toda em volta dessa pele? Normalmente a areola a gente vai reposicionar, normalmente subindo ela e colocando na posição ideal. E a cicatriz ela fica bem em volta, como se fosse um círculo em volta da areola. Quase imperceptível. Quase imperceptível. Dependendo do tom de pele ou do tom da pele da areola, você pode ter diferença com relação à cicatrização ou não? Normalmente, às vezes, pode ficar um pequeno, vamos falar, um pequeno errinho na cicatriz, despigmenta um pouquinho, mas hoje a gente tem a micropigmentação, que a gente consegue corrigir facilmente e deixa essa areola perfeita. Esse é um detalhe, na verdade. São pequenos detalhes, são refinamentos pós-operatórios, né? Pode ser que seja necessário fazer algum tipo de retoque numa mamoplastia redutora? Sim, toda cirurgia ela é passível de retoques, né? Por mais esmero que o cirurgião realiza a cirurgia com dedicação, às vezes o processo de cicatrização do paciente não é como a gente gostaria. Então, às vezes, a gente pode fazer um pequeno reparo, sim. É comum. Depois de quanto tempo é recomendado fazer, se precisar esse retoque? O ideal é no mínimo 9 meses, de 9 meses a 1 ano, onde o paciente já teve todo o processo de cicatrização e a gente já tem o resultado final da mama. Então, a partir desse momento, se precisar fazer algum reparo, a gente pode fazer. Doutor, no pós-operatório precisa fazer drenagem nas mamas? Tem profissionais que gostam, profissionais que não gostam. Então, depende muito de cada cirurgião. A drenagem sempre ajuda, então ela ajuda a desinchar mais rápido, a mama não ficar tão dura. Então, é sempre bom. Eu gosto que faça. Tá. E com relação às drenagens, uma vez por semana, mais espaçado que isso e por quanto tempo? 1 ou 2 vezes por semana, normalmente umas 10 sessões já basta, já ajuda. Tá. Resultado final que você vê das mamas? No mínimo de 6 a 9 meses. Antes disso ainda vai estar inchado, ainda a gente não tem o resultado. E a cicatriz de 1 a 2 anos. Então, antes disso, ainda o corpo vai estar mudando, vai estar ajudando no processo de cicatrização. Então, o ideal é pelo menos 1 ano para se pensar no resultado final de uma mama. O sol é inimigo da cicatrização? Com certeza. O sol, a tendência dele é manchar a cicatriz. E é uma mancha que depois a gente não consegue tirar. Então, no mínimo de 2 a 3 meses da cirurgia para poder ter uma cicatrização melhor. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, é necessário usar aquele sutiã pós-operatório? Queria que você comentasse para que ele serve e se a paciente já vai para o hospital fazer essa cirurgia, já com
com essa peça. Queria entender isso. Conta um pouquinho pra gente. Não, o sutiã ele é muito importante no pós-operatório. O paciente ele sempre leva o sutiã onde a gente faz a cirurgia e aí ele é colocado logo no final da cirurgia. Ele é muito importante para quê? Para ele ajudar a manter a mama rígida no lugar ideal, para ajudar em todo o processo de cicatrização, para evitar, para fazer com que a mama ela cicatrize na posição ideal. Então ele é muito importante sim o sutiã pós-cirúrgico. Vamos para o intervalo? No próximo bloco eu quero saber qual é a sua pergunta sobre a cirurgia plástica das mamas. Ela pode ser mamoplastia redutora, mamoplastia de aumento também. Manda sua pergunta, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a mamoplastia, que é a cirurgia plástica das mamas. Ela pode ser redutora, pode ser de aumento também. Aproveita a oportunidade e ligue para cá, faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Quem responde tudo para nós é o Dr. Daniel Rufato. Ele é médico, cirurgião plástico. Para você ter segurança na sua cirurgia plástica, o doutor já falou, o primeiro passo é escolher um cirurgião plástico para fazer a sua cirurgia plástica. Parece redundância a gente falar desse jeito, né? Mas não é. É um longo caminho para se tornar um plástico, né? Com certeza. São pelo menos aí 11 anos até se formar um cirurgião plástico, né? Perfeito. Agora, doutor, até durante o intervalo a gente falava um pouquinho sobre a simetria buscada depois de uma cirurgia das mamas. E aqui eu vou dar o exemplo da redutora, porque eu acredito que seja um degrau mais complicado, né? Do aumento, acho que você consegue dosar até com o tamanho da prótese. Se a diferença for muito grande, a gente vai chegar para falar da questão da mamoplastia de aumento também. Mas a redutora, em muitos casos, é um trabalho de reconstrução dessa mama, né? Você vai refazer, é uma mama diferente. Com certeza, principalmente nas mamas assimétricas, né? Às vezes a gente tem as mamas, o volume ele não é um problema, porque você vai tirando um pouquinho até você chegar mais próximo. O problema é quando você tem uma mama diferente, posições diferentes. Às vezes você tem uma mama um pouco mais centrada e a outra mama é um pouco mais lateral. Às vezes uma mama é um pouco mais alta, outra é um pouquinho mais baixa. Então essas assimetrias, por mais que o cirurgião use a técnica que ele conheça, às vezes a gente não consegue deixar as mamas totalmente iguais. Então é dever do cirurgião informar isso ao paciente para que depois ela não fique triste, não fique decepcionada com o resultado da cirurgia. Então é muito importante a conversa, as consultas antes da cirurgia para a gente não ter problemas depois. Alinhar a expectativa. Sim, com certeza. Pode ser alguém que está esperando essa cirurgia plástica há muitos anos e guardando o dinheiro para fazer esse investimento, para devolver a autoestima para essa mulher, né? E aí é uma pessoa que pode não estar satisfeita com a vida dela naquele momento. E Com não certeza. É a cirurgia plástica que vai fazer a vida toda entrar no eixo, né? Com certeza, você falou tudo. A cirurgia plástica ela vai resolver um problema o quê? Corporal e realmente da autoestima. Mas ela não vai resolver problemas externos do paciente. Então isso é muito importante o médico ter essa sensibilidade para a gente poder não ter problemas no pós-operatório, principalmente desse tipo de alterações que a paciente acha que vai acontecer. E o que eu acho que é fundamental, além de escolher o médico que seja um cirurgião plástico, um profissional de fácil acesso. Eu acho que não tem nada pior. E não é só para o paciente. Eu fico me questionando e para cada amigo meu que vem aqui, os profissionais médicos que se tornam meus amigos, eu sempre faço essa pergunta. É uma segurança para o profissional também, né? Não tem nada mais desconfortável para as duas partes você ter um paciente com dúvida, né? Não, com certeza. Principalmente depois da cirurgia, onde o paciente, todos os meus pacientes têm o meu contato particular. Então, qualquer coisa, manda uma mensagem. Hoje a gente tem uma facilidade grande de interagir com esse paciente.
Então, hoje, a gente consegue tirar muitas dúvidas por um aplicativo, sem que o paciente tenha que se dirigir ao consultório. Então, hoje a gente consegue melhorar bastante o pós-operatório do paciente. E você conhece essa cirurgia, né? Sim. Claro que você pode se consultar depois com outro profissional cirurgião plástico, mas vamos partir do princípio que ele não sabe a técnica que foi usada, né? Ele não conhece o teu trabalho. Eu acredito muito nisso. Você sabe o que foi feito, né? Com certeza, eu sei o que eu fiz e muitas vezes o outro profissional, ele no intuito de tentar resolver o problema do paciente, ele acaba falando algumas coisas que aí acaba piorando a situação do próprio paciente. Outra situação que eu acho bacana levantar aqui, tem muitos grupos na internet, né? É preciso tomar cuidado, porque nem tudo que as pessoas acham que é erro na cirurgia plástica, de fato é. Então, tomar muito cuidado, porque nós também somos responsáveis por aquilo que a gente posta na internet, né? Então, denegrir a imagem, de repente, de um profissional, de um médico, cirurgião plástico, com alguma coisa que, de repente, foi um resultado que, um detalhe que você não gostou, não necessariamente se trata de um erro. A gente já teve aqui, o doutor Pautas, falando exatamente sobre isso. Então, peritos que estiveram aqui para falar sobre essa questão. E na cirurgia plástica, isso é bem complicado, né? Porque se te deixam uma cicatriz, mas salvaram a sua vida, não tem problema nenhum. Mas se ficou uma cicatriz um pouquinho mais grossa, numa cirurgia que é basicamente só estética, aí já parece um problemão, né? E os corpos, os organismos reagem diferente, né? Com certeza. Por isso que é muito importante as consultas pré-operatórias. Você tem que ser muito claro hoje em dia com o paciente. E também o paciente recebe tudo que foi conversado por escrito. Então, todos os problemas que podem acontecer com uma cicatriz, todos os problemas que podem acontecer com uma cirurgia, até um possível retoque. Então, o paciente está informado sobre isso, é obrigatório do cirurgião informar o paciente, para que depois a gente não corra esses problemas. Porque hoje em dia, esses grupos de discussões, existem vários doutores, né? Que eles acabam falando coisas que não têm sentido nenhum ao paciente e isso deixa o paciente ainda mais perdido, né? Com certeza. Ainda mais perdido. Então, se aconteceu com você fez uma cirurgia plástica e você não ficou exatamente satisfeito com o resultado, volte no seu médico, volte no médico que te operou, né? Converse com o seu cirurgião, mostre para ele o que você não está gostando, que ele vai te dar uma solução, ele vai explicar para você o porquê. Aí você toma as suas decisões, mas converse com o seu cirurgião, não com outras pessoas. Perfeito. Depois de uma cirurgia de redução de mamas, quanto tempo para engravidar? O ideal é pelo menos um ano. Pelo menos no mínimo um ano. Tá. Para poder, a mama já está totalmente cicatrizada, principalmente não a cicatriz externa, mas a parte interna da mama. Porque vai haver um aumento durante a gestação, né? Sim, com certeza, porque você vai ganhar peso. Além da gente ganhar a gordura na mama, na gestação, principalmente no período no final da gestação, a mama vai aumentar, a glândula vai aumentar. Então, por isso que é importante ter no mínimo esse um ano para estar tudo certinho. Ainda que a mulher não ganhe peso e que as mamas não aumentem por uma questão de gordura, vai aumentar o volume porque a glândula vai aumentar o tamanho. Com certeza, por causa da amamentação. Então, a glândula aumenta e a mama vai aumentar um pouco, sim. Tá. A gente já falou da questão da amamentação, chegaram algumas perguntas aqui, então a gente não sabe a mulher que vai ter dificuldade para amamentar o filho, então se tem dúvida, essa também é uma conversa, né? Se é uma mulher que faz questão de amamentar e não se vê sem conseguir realizar esse desejo e ela precisa fazer uma plástica aí nas mamas, fazer a redução, existe a mínima porcentagem de chance de ter uma dificuldade, é melhor não fazer. Com certeza. Espera a gestação para depois realizar a cirurgia. Certo. Doutor, você falou do sutiã, do pós-operatório, desse cuidado. Mulheres que têm filhos pequenos, não pode estar com o filho nos braços ou não pode erguê-lo, fazer essa força para pegar no colo? Tem uma diferença? O ideal é não pegar a criança no começo, tá. Porque além do peso, criança
a gente nunca sabe o que ela vai fazer, se ela vai bater com a mão, se ela vai chutar, então isso pode machucar. Então, pelo menos no primeiro mês, o ideal seria não pegar, para que a gente não tenha surpresas aí no pós-operatório. Perfeito. A questão da cicatrização, cada corpo vai de um jeito, eu entendo, mas para o tomar sol, você disse 2 anos. 2 meses. 2 meses. Pelo menos 2 meses. Ah, tá bom. 2 a 3 meses é o ideal. Tá, e o resultado final é que você demora um pouquinho mais. Isso. Pra A forma da mama, pelo menos 9 meses. E a cicatriz, ela vai de 1 a 2 anos para ficar aquela cicatriz mais da cor da pele. Muitas mulheres vão ter que trocar o armário, né? A lingerie mudou de tamanho, você vai ter que, né, refazer ali. Então, não comprar tudo de uma vez, né? Porque se você ainda vai ter uma acomodação... Sim, com certeza. Por isso que o ideal é pelo menos 3 meses usar o sutiã pós-cirúrgico. E a partir disso, a mama ela não vai mudar muito o volume, que ela já desinchou. Ah, perfeito. E a forma não vai mudar muito em relação ao sutiã que ela vai comprar futuramente. Para dirigir... Pelo menos de 20 a 30 dias. 20 a 30 dias. 20 a 30 dias. A situação é por causa do cinto de segurança? Não, mais por causa do movimento mesmo, de você ter um tranco, poder machucar. E você tem uma elevação dos braços com certeza. ali, né? Você vai ter que manter o braço em cima, né? Então isso aí pode machucar. Tá, perfeito. Doutor, a gente falou da segurança, você falou da anestesia. Quem é que escolhe isso? Como é que você chega no acordo? Você já tem sua equipe, você tem já as pessoas, os anestesistas que trabalham com você. Queria entender como é feita essa conversa, essa entrevista com o anestesista. Porque o anestesista fica o tempo todo na sala junto com os pacientes. Sim, com certeza. Então, normalmente a gente já tem os anestesistas, cada equipe tem o seu próprio anestesista. Então a gente já sabe como a gente trabalha. Então, isso é explicado para o paciente e, na grande maioria das vezes, o paciente, quando interna, o anestesista faz uma visita pré-anestésica, onde ele vai fazer diversas perguntas e vai explicar para o paciente se vai ser uma anestesia geral, se vai ser uma anestesia peridural, se vai ser uma anestesia com uma sedação. Aí, cada procedimento, o anestesista tem a sua melhor opção em relação ao quadro do paciente. Então, isso é uma discussão do anestesista com o paciente e ele explica o porquê de tal anestesia. Paciente pós-bariátrico, é diferente a cirurgia do pós-bariátrico? Então, o pós-bariátrico, o grande problema dele que é o quê? Quando ele perde o peso, ele acaba perdendo muito colágeno e muito tecido. Então, fica aquela mama que é só pele. Então, o grande problema do pós-bariátrico, a cirurgia em si, a técnica em si é a mesma de uma mamoplastia normal. A grande maioria das vezes a gente vai ter que usar uma prótese para poder reconstruir o volume. Para quê? Para criar um alicerce nessa mama, para a gente montar essa mama em cima. Mas o grande problema é a flacidez da pele. Então não é incomum o pós-bariátrico a gente fazer a mamoplastia, a mastopexia e num período de médio prazo ficar mole novamente. Então, normalmente a gente tem que fazer 2 vezes a retirada de pele para que a mama fique numa posição ideal. É melhor fazer sem a prótese de silicone quando é uma redutora ou tanto faz? Isso é muito do resultado também que o paciente espera. Eu acho que depende muito do paciente e das condições da mama. Se a gente tiver uma mama composta mais por glândula, então eu tenho um tecido mais consistente, eu consigo fazer a montagem e deixar a mama um pouco mais consistente. Agora, quando eu tenho a mama mais gordurosa, que é um tecido mais mole, eu prefiro usar a prótese para deixar a mama um pouco mais consistente e que a mama não fique flácida em qualquer variação de peso da paciente. Hoje a gente fala, porque a gente sabe que a mama engorda junto com a pessoa, né? Sim. Então engordou, as mamas engordam junto, emagreceu, elas emagrecem de novo e essa oscilação de peso pode prejudicar a pele muito fina das mamas, né? Como é que você decide junto com esse paciente? Porque às vezes é uma pessoa que quer fazer essa cirurgia, mas ela não quer ter que fazer outra. Sim. Uma menina de 20 anos, que às vezes tem uma mama muito grande, tem problemas ortopédicos por causa disso.
ela vai ter que refazer provavelmente durante a vida pelo menos uma vez, né? Sim, muitas vezes, se ela ficar nessa variação de peso, o ganhar peso não tem tanto problema, que o ganhar peso ele vai aumentar a mama. O problema todo é quando a gente perde peso, que a gente vai perder aquela gordura, aquele componente interno e a mama acaba ficando um pouco mais mole. Então, assim, você tem que explicar para o paciente que o pós-operatório não pode ficar variando muito peso, para que depois ela não tenha um problema de ter que refazer a cirurgia. Variou o peso, tá, doutora? A pessoa não estava no peso adequado e ela precisava fazer uma redução de mamas, fez, depois ela emagreceu, perdeu o resultado. De repente não estava como era antes, mas não estava mais como ficou no pós-operatório, ela quer operar de novo. Tem alguma complicação? É como o nariz, por exemplo, porque cirurgia de nariz a gente já aprendeu aqui que vai ficando mais complicada. A segunda, a terceira é muito mais difícil. Com certeza, é a mesma coisa. Quando a gente mexe na mama, principalmente o tecido interno, ele acaba modificando muito. Então forma muita fibrose, o tecido fica mais duro, então fica um pouco mais difícil você manejar esse tecido. Então é importante o paciente se conscientizar, manter o peso, para que a gente não possa ter que fazer novamente. A retirada de pele não tem problema, mas a parte interna da mama sim, ela altera e às vezes fica bem mais difícil para a gente reestruturar a mama novamente. Troca de prótese quando se fez uma redução, colocou prótese, e para trocar essa prótese, é um cuidado diferente? Porque você tem uma mama já refeita ou é como se fosse uma pessoa que simplesmente colocou a prótese para o aumento das mamas? Não, realmente você tem que ter um cuidado a mais. Normalmente hoje a gente faz a troca de prótese quando a gente tem aquele endurecimento, aquela contratura capsular. Então é uma cirurgia um pouquinho mais complicada, porque você tem que descolar tudo novamente. Então é uma cirurgia um pouquinho mais chata, mas no geral é uma cirurgia que mesmo fazendo a troca o resultado fica muito bom. Tá. Vamos falar um pouquinho das próteses, porque aí a gente já caminha para falar da cirurgia do aumento das mamas, Sim. né? Então da mamoplastia de aumento. A gente tem hoje uma infinidade de próteses disponíveis, que são todas seguras. O que o paciente precisa saber? Porque, a princípio, a gente confia no médico, né? E aí, é o médico que tem as suas próteses de preferência, né? Sim. O principal que o paciente tem que saber, quando o médico indica uma cirurgia, ele vai indicar a prótese que ele vai utilizar. Tá. Então, o paciente pode entrar ou tanto no site do distribuidor da prótese, como no site da Anvisa, e checar o registro dessa prótese. Toda prótese que ela é liberada para ser utilizada, ela tem um registro junto à Anvisa, onde a prótese está em perfeitas condições para ser utilizada. Então, esse é o primeiro ponto. E normalmente, a paciente que chega ao nosso consultório, ele tem uma indicação. Então, ele vai ver a amiga fez, a outra amiga fez, então ela já sabe qual é a marca que ela quer. Então, hoje, você utilizando uma prótese que tenha todas as garantias, é uma cirurgia super simples e de total segurança. O que o paciente vai para casa com um certificado dessa prótese? Sim, normalmente ficam 3 certificados. Um certificado fica no prontuário do paciente, outro o médico leva e outro o paciente leva, que seria a garantia da prótese com as etiquetas com a numeração. Então, se tiver qualquer problema, a gente tem essa numeração e a gente pode entrar em contato junto com o distribuidor para ver se está tudo em ordem. Tá. É difícil a tarefa de escolher o melhor formato, ou hoje as pessoas vêm buscando que sejam formatos que aparentem mais naturalidade, então você avalia como é a mama daquela pessoa? Sim, com certeza. Eu acho que aí entra muito bom senso, porque o paciente ele sempre quer aquela coisa grande, marcada. Então, aí entra muito bom senso do profissional e a gente vai avaliar o quê? As características do paciente, tamanho de tórax, quantidade de tecido, elasticidade da pele. E nisso a gente vai definir se vai ser o tamanho, dependendo de cada tórax, se vai ser uma prótese de perfil alto, perfil super alto, perfil moderado. Então, tudo isso em relação a cada paciente. Então, cada paciente tem a sua fórmula. Não é a minha amiga colocou, não. Cada paciente vai ter a prótese exata para ela. É uma complicação ou é algo que pode acontecer e é até considerado normal, haver um pequeno descolamento de pele entre as duas mamas? Então, isso daí
tem pacientes que já nascem, esse seria um quadro chamado cimastia, quando a gente não tem muito aquela definição do sulco entre as mamas, né? Ou quando o profissional descola muito, exagerado, para tentar deixar uma mama muito mais perto da outra, aí já seria mais um erro técnico, né? Então, o bom profissional, ele tem o bom senso, ele explica para o paciente que eu vou poder chegar até certo limite, se eu avançar desse limite, eu posso juntar uma prótese na outra. Então, tendo bom senso, isso não vai acontecer. Tem como reverter em casos em que isso aconteceu? Tem, mas é bem difícil. Não vai ficar 100%. Você falou da medida do tórax, né? E o que cada pessoa comporta da prótese de silicone. Você falou, às vezes chega com... A minha amiga fez, a prima colocou. Como é que você mostra para a paciente no corpo dela como aquilo vai ficar? Porque é uma mudança, né? Tem mulheres que simplesmente não têm ali volume nas mamas e elas querem ganhar de cara já muito volume, né? Pode ser até um choque no espelho, né? Sim, com certeza. A gente tem, após fazer a avaliação, determinar mais ou menos o volume dessa paciente. A gente tem alguns moldes que a gente pode mais ou menos mostrar para o paciente o quanto a gente vai colocar. Então, você pega um molde de 300, um molde de 350, um molde de 400. Para você, o ideal seria isso daqui. A gente coloca, a paciente vai colocar embaixo do sutiã e dá para ela ter uma ideia mais ou menos do volume. Claro que não é 100%, mas dá para dar uma ideia bem realista em relação a isso. Se vai ser colocado à frente do músculo, atrás do músculo, quem é que define isso? Isso quem define é o cirurgião. Por quê? E pode gerar consequências futuras. Então, o que determina isso? A quantidade de tecido mamário. Se o paciente tiver de 2 a 3 centímetros de tecido mamário, eu posso indicar colocar embaixo da glândula ou, hoje em dia, embaixo da fáscia. Tá. Se ela tiver menos que isso, eu tenho que criar uma proteção para que não fique a pele e a prótese. Então, isso é criado através da utilização do músculo peitoral, para a gente deixar a mama mais natural, sem que a gente vê aquelas dobrinhas que ficam principalmente na parte do meio, quando você coloca uma prótese num plano errado. Tá. Isso não dá grandes diferenças no resultado final, né? Não, o resultado vai ser o mesmo. De volume, do aspecto, e sim a proteção que a gente vai criar para que fique uma prótese natural e perfeita. Perfeito. Incisão. Cada profissional também tem a sua preferência da técnica para acessar as mamas? Tem uma que é campeã hoje? Então, a grande maioria, normalmente a gente faz a incisão no sulco da mama, que seria mais anatômico para a gente poder colocar e praticamente fica uma incisão imperceptível. Pode ser feita pela areola ou pode ser feita pela região da axila e ainda pode ser feita pela região do umbigo, que aqui no Brasil não é muito utilizada, né? Então, a grande maioria normalmente faz pela região do sulco da mama. Doutor, o que é aquela prótese que algumas pessoas utilizam, para que ela serve, se é utilizada aqui no Brasil, uma prótese que ela vai vazia. Ela chega até as mamas, vazia, e aos pouquinhos você vai criando essa elasticidade na pele. O que é isso? Então, isso é um expansor. Normalmente é utilizada essa prótese quando a gente faz reconstrução de mama. Porque a gente faz a reconstrução, a gente não tem um espaço para poder colocar a prótese. Então, você coloca esse expansor e aos pouquinhos você vai inflando com soro para a pele dilatar e você depois poder retirar esse expansor e colocar a prótese definitiva. Então, você precisa fazer 2 procedimentos aí? Você precisa fazer 2 procedimentos. Existem próteses que teriam a parte do gel de silicone e desse expansor. Mas aí você vai expandindo aos pouquinhos, mas é diferente do expansor, que é para você esticar a pele após uma reconstrução de mama. Tá. Para fazer mamografia, ultrassom das mamas e todos os exames que são necessários de serem feitos aí, que dizem respeito à saúde da mulher, tanto quem fez a redutora quanto a colocação de prótese de silicone, simplesmente para aumentar o volume, tudo isso pode fazer? Tudo isso pode fazer, não tem problema nenhum. A gente vai ter o mesmo resultado se tiver feito a cirurgia ou não.
Importante a gente ter feito os exames antes, para a gente poder fazer o scanner dessas mamas, para depois continuar fazendo, que é extremamente importante, a prevenção do câncer de mama. Essas pacientes vão fazer durante a vida inteira. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, você falou que a reconstrução é um outro capítulo aí que você tem, às vezes falta a pele, né? Por causa do câncer, você precisou retirar ali o material. Enfim, hoje muito se preocupa com essa questão estética em pacientes que precisaram operar as mamas. Eu queria entender, é uma cirurgia diferente? Pode ser que essa mulher, às vezes o médico liberou, mas pode ser que ela não esteja confortável de fazer nesse primeiro momento. E como fica a mama que não passou pela cirurgia, né? Também hoje é possível fazer esse alinhamento? Explica um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá. Sim, a reconstrução de mama hoje é uma cirurgia que está evoluindo cada vez mais, né? E pode acontecer sim, às vezes a paciente quer realizar só a cirurgia de uma mama para fazer a reconstrução e posteriormente vai deixar para fazer a simetrização, que seria deixar as duas mamas iguais num procedimento posterior. Então, vai depender muito também das condições clínicas de cada paciente para a gente poder fazer a reconstrução dessa mama. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Eu vou ler sua pergunta lá nas redes sociais. É uma excelente oportunidade. A gente vai ter pergunta também sobre as cirurgias combinadas. Tem várias perguntas. As pessoas querendo saber o que pode e não pode combinar. O doutor já deu uma pincelada, mas ele vai explicar mais, porque a segurança não pode falhar. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre mamoplastia, que é a cirurgia plástica nas mamas. Quem tira as nossas dúvidas é o médico cirurgião plástico, o Dr. Daniel Rufato. Aproveita a oportunidade, participe do programa 0 Operadora 11 3337 5886. Antes de voltar para a nossa entrevista, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que acompanham o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui mais uma vez no Shopping do Povo com uma dica muito importante para vocês. Todos nós que somos cristãos temos que ser verdadeiros adoradores e é isso que este livro vai nos ensinar. O poder disponível do louvor. É isso mesmo, você que louva a Deus, que adora a Deus através do seu louvor, tem um poder disponível para a sua vida. Então, você vai aprender tudo sobre adorar a Deus com esta leitura. E este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise. Essa foi a nossa dica de hoje. Continua com você. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para o bate-papo com o doutor Daniel Rufato. Doutor, chegaram algumas perguntas aqui sobre algum grau de queda nas mamas, só que mamas pequenas. Então, não se trata de fazer uma redução, nem uma remodelação na questão de volume, nada disso. Também mulheres que não querem colocar a prótese de silicone. Dá para fazer? Sim, com certeza. A colocação ou não da prótese tem muito a ver com o paciente. Às vezes o paciente não quer colocar a prótese, então a gente consegue fazer a montagem da mama, tirar a flacidez usando o próprio tecido da mama. Claro, a gente não vai conseguir aumentar a mama, mas vai conseguir colocar a mama no lugar ideal. Nesse caso, a cicatriz? Com certeza, se for uma mama menor, a cicatriz vai ser menor do que as mamoplastias redutoras. Então, vai ser uma cicatriz bem menor. De qualquer forma, não é aquela cicatriz mínima da simples colocação de silicone, né? Não, com certeza. É um pouco maior. Um pouco maior, porque na grande maioria a gente tem que mexer na posição da areola. Então, mexendo na posição da areola, a gente vai ter que fazer aquela cicatriz em volta da areola e a cicatriz vertical para reposicionar. Perfeito. Antes ou depois de uma cirurgia, o que
que o cirurgião plástico, a gente sabe que a gravidade vai incidindo sobre a mama, sobre o corpo todo, e quanto maior é o volume, maior é a queda, né? Queria entender, vale a pena dormir de sutiã? Com certeza, o sutiã vai ser o melhor amigo dessa paciente no pós-operatório e durante a vida dela. Porque mesmo deitada, a mama sofre a ação da gravidade. A tendência dela é sempre vir para as laterais, para a região debaixo do braço. Então, o sutiã vai manter a mama na posição para evitar que a pele volte a ficar elástica. Então, é importante a paciente usar o sutiã. Hoje vem crescendo aqui no Brasil essa ideia de encontrar a sua peça perfeita, né? Com medidas do tórax, enfim. Também porque tem uma outra queixa que não está diretamente relacionada às mamas, mas o sutiã pode atrapalhar, que é aquela gordurinha nas costas, né? Sim. Você pode ter um acúmulo ali, de repente, indevido, por conta do sutiã apertado, ou que ele não é o ideal para você. Pode ter isso? Não, com certeza. Tanto o sutiã como as cintas que as mulheres usam, ela vai apertar em alguns pontos, tanto da região da barriga como da região das costas. Então, aonde ele apertar, ele acaba gerando uma deformidade da gordura. Então, normalmente ele gera um afundamento. Então, isso gera uma deformidade aonde ele está apertando. Então, isso daí, a paciente usando o sutiã ideal, com certeza ela não vai ter essas pequenas alterações. Perfeito. Doutor, você falou de utilização de cintas, né? E aqui vou abrir para a gente falar um pouquinho das outras cirurgias que são feitas, combinadas com as cirurgias das mamas. E muita gente passa horas por dia utilizando cintas ou faixas no abdômen, acreditando que a cintura vai ficar mais fina. Isso pode ser prejudicial, utilizar isso simplesmente, inadvertidamente. Isso pode ser prejudicial para o corpo? Sim, com certeza. Ele vai gerar alterações, principalmente na região do subcutâneo. O maior exemplo disso é as mulheres que usam aquela calça baixa, que você tirando a calça para examinar, você vê que tem um pequeno afundamento. Aquilo é uma deformidade causada pela calça baixa. Então, ela vai modelando a gordura e quando a gente tira, a gente sempre vê pequenas irregularidades. Então, é muito importante a pessoa usar a cinta certa, usar o vestimento certo, para que não gere problemas futuros. Eu recebi perguntas aqui de pessoas que por anos utilizaram cintas ou uma cinta ainda mais apertada, né, para deixar a cintura mais fina. Isso é utilizado sob a roupa, mas também para dormir. Isso não pode enfraquecer a musculatura abdominal, porque é tão importante ter a musculatura abdominal, estando você dentro ou fora do peso, manter a estrutura ali, a musculatura abdominal em ordem, né? Mulheres que tiveram gestações, ficaram às vezes com aquela diástase, né? E depois precisam, às vezes, recorrer a cirurgias plásticas. Isso não vai piorando a situação? Porque com a cinta você não usa o músculo, né? Sim, com certeza. Além de você não usar o músculo, ele vai gerar, principalmente na região do abdômen, uma pressão interna, atrapalhando até na mecânica respiratória, na musculatura respiratória, porque ele vai pressionar tudo que está dentro, as vísceras dentro da barriga, e vai alterar toda essa parte da mecânica. Então, essa cinta é bem prejudicial. O paciente não vai conseguir corrigir uma diástase usando qualquer tipo de cinta. Ela pode mascarar aquele abdômen um pouco mais globoso, mas corrigir a causa, que seria diástase, isso não vai acontecer. Falando aqui da redução, qualquer tipo, né, de cirurgia das mamas, pode ser a redução, ou o aumento, né, a remodelação, enfim, das mamas. E vou falar um pouquinho, já que a gente falou da diástase, da abdominoplastia. São duas cirurgias que muitas mulheres buscam depois de terem filhos, né? Pode ser depois de bariátricas também, mas aqui vou colocar a questão da gestação, que é onde você tem o abdômen mais distendido, né? Sim. Eu queria entender, quando é que há necessidade de fazer uma abdominoplastia depois de uma gestação e quais são os perigos de fazer isso rápido demais? Então, o principal, quando você vai indicar, quando você tem uma diástase, então aquela musculatura ela acabou abrindo por causa da gestação
e o momento de você fazer, pelo menos de 6 a 9 meses após o nascimento, a finalização da gestação. Tem que ter parado de amamentar. Parar de amamentar pelo menos 3 meses. Para quê? Para a mama, se for o caso de fazer a cirurgia da mama, a mama vai diminuir e vai ficar na sua posição final. E em relação ao abdômen, pelo menos esses 6 meses, por quê? Porque a gente vai ter também o que? A evolução do útero. Ele vai diminuindo até ele voltar à posição normal, onde a gente já vai ter o parâmetro final de como está essa barriga, para aí sim a gente poder realizar a cirurgia. Então, antes disso, não é indicado por causa das alterações que ainda o paciente carrega no final da gestação. Vou me preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, já que a gente falou da abdominoplastia como cirurgia aí buscada em combinação com as mamoplastias, tudo bem engravidar depois? Aqui não no sentido de perder resultado, no sentido de o útero conseguir se desenvolver, crescer e o bebê nascer bem e conseguir ganhar o peso ali, a forma correta. Conta um pouquinho pra gente. Então, em relação a isso que você acabou de me falar, a cirurgia de abdômen, a plástica de abdômen, ela não vai interferir futuramente numa possível gestação. O desenvolvimento da criança, o aumento do útero não vai gerar nenhum problema. Então, em relação a isso, é um mito que a paciente não pode engravidar após uma realização de plástica de abdômen. Agora, e sim, em relação ao resultado, aí sim a paciente pode perder um pouco do resultado, vai depender muito de como vai desenvolver essa gestação. Doutor, existe uma preocupação hoje, geral, em toda a cirurgia, né? Que é o risco de trombose. Deixa eu entender como é que são feitos, tem profilaxia para trombose? Após a cirurgia, o que você recomenda para o paciente ficar tranquilo? Então, a trombose, ela é um problema que pode ocorrer em qualquer tipo de cirurgia, né? Mas a gente tem alguns procedimentos para tentar prevenir e, como você falou, a profilaxia, né? Legal. Então, hoje a gente tem o uso de uma meia especial elástica, a gente tem o uso de um aparelho mecânico para fazer a massagem durante o procedimento cirúrgico e o período onde o paciente vai estar internado. E a gente tem a profilaxia, que é feita através do uso de medicações, principalmente anticoagulante, onde o paciente toma no primeiro pós-operatório e depois ele vai tomar em casa por alguns dias, de acordo com o risco cirúrgico desse paciente. Então, a gente determina o risco cirúrgico e, a partir disso, a gente vai determinar as medidas necessárias de profilaxia contra a trombose. Perfeito. A gente sabe, você já falou aqui várias vezes, a gente já entendeu que as cirurgias plásticas, elas não são feitas para emagrecer pessoas. Sim. Inclusive, se elas tivessem essa finalidade, a gente não tinha um número da obesidade tão grande no mundo inteiro, né? Seria mais fácil. Agora, o ideal é sempre estar no peso mais próximo do ideal para fazer qualquer tipo de cirurgia, mesmo que a gente sabe que lipoaspiração é mais para uma gordura localizada a indicação dela, mas às vezes essas cirurgias são feitas para dar aquele empurrãozinho na autoestima, né? Para fazer com que a pessoa de fato invista e comece a se cuidar. Explica um pouquinho pra gente sobre tudo isso. Então, com certeza, eu acho que a cirurgia plástica, a gente não pode pensar nesse empurrãozinho, porque ela é uma cirurgia com seus riscos. Então, o paciente, a gente tem que conversar com ele e explicar para ele a finalidade da cirurgia. Principalmente, isso ocorre com aquele paciente que está fora de peso para fazer uma lipoaspiração. O paciente acha que a gente pode fazer a cirurgia, tirar lá 10 litros, 15, 20 litros e a gente não vai ter consequências. Muito pelo contrário. A sociedade, ela orienta a gente a tirar no máximo 5% de peso do paciente. Então, o paciente que está 20 quilos acima do peso, ele não tem indicação, ele não vai ter o resultado que ele quer. E a gente vai ter dois problemas, uma é colocar em risco e outra que ela não vai atingir o resultado que ela quer. Então, aí entra o bom senso do paciente de explicar para a paciente que não é o momento certo. Vamos perder peso para depois a gente poder realizar o procedimento, seja numa cirurgia de mama, seja numa cirurgia de abdômen, qualquer tipo de procedimento. E aí, você falou de estar, né, reduzir o peso, estar ali o mais próximo do ideal, não é o peso estético
né? Não necessariamente é um peso estético, às vezes é o peso ideal para aquela pessoa, é o peso que ela gosta de estar. Então, o mais perto daquele peso Sim, é a indicação. Com certeza. E a partir disso, a gente vai trabalhar o paciente para mostrar para ele que dentro daquelas características que ele quer, a gente vai conseguir um resultado X. Então, é importante o médico mostrar isso para o paciente não se decepcionar depois. Acho que a gente já teve a oportunidade de falar aqui outras vezes, né? Eu, com certeza, já abordei esse assunto com outros cirurgiões, talvez até já com o Dr. Daniel, mas eu acho importante falar, a gente já falou de alinhar a expectativa, né? Tem alguns momentos da vida que talvez não sejam os adequados para fazer nenhum tipo de cirurgia plástica, né? O profissional que vai fazer essa triagem, que vai segurar aquele paciente e dizer, olha, quem sabe a gente não espera mais um pouquinho, né? Porque momentos são delicados, um luto, um término de relacionamento, algo que de fato abalou a pessoa, a perda do emprego, são momentos mais delicados que o médico precisa orientar esse paciente também, né? Com certeza, o médico tem que ter o feeling disso para poder determinar o momento certo. Às vezes o paciente está naquela empolgação que ela quer fazer, mas ele não está olhando o redor dele. E principalmente isso vai surtir no pós-operatório, onde o paciente não vai fazer um pós-operatório correto, ele não retorna no momento correto às consultas de pós-operatório, e isso pode atrapalhar todo o procedimento cirúrgico. Então é muito importante o paciente estar bem psicologicamente e fisicamente para a gente poder ter uma cirurgia com segurança para que tenha um resultado satisfatório. A qualidade da pele. Quando a gente fala de rosto, fica muito claro hoje, as pessoas utilizam a toxina botulínica, os preenchedores, cuidam mais da pele do rosto, e isso fica claro, né? Agora, a pele do corpo também houve uma melhora, né? Porque as pessoas hoje utilizam protetor solar, tomam menos sol, e aí você tem menos agressão, a gente tem mais cremes aí à disposição, né? Com tecnologia. Você acredita que isso também facilite até a questão da cicatrização, que é um dos grandes medos? Aí a gente sabe que é uma troca, né? Você troca uma forma indesejada por uma cicatriz. Com certeza. Eu acho que a mídia ajudou muito nisso, a diversificar os produtos hoje que a gente tem e também o uso da tecnologia. Então, hoje a gente faz uma cirurgia e a tecnologia vai associar um outro tipo de procedimento para a gente tentar engrossar um pouco mais a pele, para ter um resultado melhor, para a gente melhorar a qualidade de uma cicatriz. Então, tem vários produtos que hoje em dia eles vão auxiliar esse paciente para a gente ter um resultado cada vez melhor. Perfeito. Vou passar os contatos do doutor, é bem fácil, é www.danielrufato.com.br, danielrufato.com.br. Tem o Instagram, que é @danielrufato, e o Facebook é fácil também de encontrar. É Clínica Doutor Daniel Rufato. Clínica Doutor Daniel Rufato. Doutor, bom fim de tarde para você. Adorei te receber aqui. Volte outras vezes para a gente falar mais das cirurgias plásticas, porque elas estão cada vez mais perto das pessoas, né? Houve uma época em que a cirurgia plástica era totalmente elitizada, hoje não, mas tem algo que a gente fala aqui que é fundamental, imprescindível, essencial, que é a segurança, e isso não pode se perder. Eu também sou muito a favor da popularização das cirurgias plásticas, mas a gente não pode perder ali, tirar os olhos da segurança, de encontrar esse bom profissional afinado com a gente e de contato fácil. Com certeza. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho aqui para os telespectadores e, quando precisar, estou à sua disposição. Muito obrigada, doutor. Bom fim de tarde. Você que acompanha toda a programação da HIT já sabe, né? A gente está esperando a sua inscrição lá no YouTube, o canal é HIT TV. Se inscreva, ative as notificações, é um canal todo abastecido aí com toda a nossa programação, então você consegue encontrar vários programas por lá, não só consultar o doutor, mas toda a grade da emissora, para você ver e rever a hora em que você quiser e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu falo que compartilhar é o verbo do momento das redes sociais, mas o que a gente faz de verdade é um grande multiplicar de informação. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!